Olá, tudo bem? Ontem foi meu aniversário. Ontem era domingo, dia 5 de julho, e eu completei 42 anos. E aquele dia de ontem eu decidi fazer uma publicação bem diferente. Não aquelas publicações agradecendo pelo ano que passou, agradecendo pela vida, agradecendo pelas bênçãos, mas eu quis falar de arrependimentos. E aí hoje eu pensei, um vídeo bom para trazer para cá, né? Porque eu acho que a gente normalmente, quando completa esses ciclos, a gente quer falar dos agradecimentos. Agradecimentos são muitos, mas por que não dos arrependimentos dentro desses meus 42 anos de vida? E o primeiro arrependimento que eu citei lá nesse meu texto foi aqui, em 2008. Eu assumi o concurso aqui em Canguçu em 2007. No final de 2007 eu fiz vestibular e em 2008 eu entrei para pedagogia. Eu cursei 5 semestres de pedagogia. E foi um tempo muito bom, eu gostei muito do curso, o curso foi maravilhoso, eu não tenho, assim, do que reclamar desse período, porque eu acho que eu cresci muito como profissional fazendo este curso da pedagogia, estando ali dentro da pedagogia. Mas o meu arrependimento foi que, no lugar de ir fazer outra faculdade, era para mim ter feito um mestrado em educação. Então, foi um período bom, um período válido, mas eu acho que eu deveria de ter feito um mestrado. Ou ter pelo menos tentado ter feito processo seletivo, ter entrado como aluna especial, ido um pouco mais atrás, e não ficar acomodada fazendo outra faculdade. O outro arrependimento que eu tenho também é sobre faculdade. Em 2020, período da pandemia, eu decidi começar a fazer ciências contábeis na Universidade Católica de Pelotas. O curso era à distância. Eu não me informei o suficiente naquele momento como funcionaria, porém a gente estava dentro do período da pandemia e aí o curso estava totalmente à distância. E aí eu fiz 2 anos. Eu parei no quarto semestre, que eu cursei ele quase todo. Então eu fiz ali o segundo semestre letivo de 2020, todo 2021, e eu parei início de 2022. E aí eu não segui, porque eu precisaria ir fazer as provas em Pelotas. E eu pensava assim, o que eu faço com as crianças? Nesse tempo que eu tenho que fazer as provas, porque se eu fosse de ônibus, o ônibus sai daqui de Canguçu às 6, e o meu marido chega às 7h30, 8 horas. E eu não tinha o que fazer com eles ali naquele tempo. E levar eles junto de carro. Aí ter que pegar o meu marido no serviço dele pra ele ir comigo lá me largar na faculdade, depois eu voltar de ônibus. Eu achei aquilo muito custoso e não quis tentar e desistir. Eu me arrependo, porque assim, o curso era muito bom, eu ia ficar com um título muito bom. E ano passado eu cheguei a entrar em contato com eles para saber se eu conseguiria terminar o mesmo curso, aproveitar aquelas disciplinas, e aí o que eles me disseram assim, eu teria que entrar, começar a cursar o primeiro semestre, e aí eles iriam avaliar se eu podia aproveitar o que eu já tinha feito ou não, mas o primeiro semestre eu ia ter que cursar. Aí acabei desistindo ali naquele momento, mas se eu não tivesse desistido lá atrás, eu ia estar com o título de Ciências Contábeis, um curso que eu quero muito, que eu gosto muito, e eu já ia estar formada, sabe? Então, é um arrependimento que eu tenho. E estes dois arrependimentos dentro da área acadêmica, eles, quando eu fiquei pensando ali, escrevendo o texto, eu me dei de conta como eu tenho muito dentro de mim a síndrome do impostor. Eu não me acho capaz. Hoje em dia eu tô me dando de conta disso, eu tô mais consciente um pouco disso. Mas lá atrás, quando eu comecei o curso da pedagogia, eu pensava assim, eu não posso entrar para o mestrado. Eu não vou conseguir acompanhar o mestrado em educação se eu sou formada em física, se eu fiz um curso dentro dessas disciplinas mais duras, disciplinas de cálculo e tudo mais, eu não vou dar conta, era o meu pensamento. Quando eu entrei para a faculdade da pedagogia, eu percebi que eu dava conta, mas eu não quis parar naquele momento para tentar o mestrado, eu queria terminar a faculdade para tentar o mestrado. E aí acabou que, assim, eu não concluí a faculdade porque eu assumi o contrato do estado e eu tinha que dar aula de noite. A faculdade era de noite, então não encaixava ali, que coincidia os horários. E eu parei com a pedagogia por causa disso. Mas eu não me sentia capaz. E as ciências contábeis foi muito disso, sabe? Não foi a dificuldade da locomoção, a dificuldade de não ter o que fazer com as crianças.
foi muito mais a síndrome de impostor, de não me achar capaz de estudar e fazer as provas e me formar e tudo aquilo, eu não me sentia capaz. E como isso é ruim pra gente, porque isso pode barrar o progresso da gente. E lá atrás, assim, quando eu tava fazendo a física, eu não tinha isso, sabe? Eu entendia que eu conseguia, eu ia atrás, eu lutava, eu batalhava, só que eu acho que conforme a idade foi passando, eu fui tendo essa sensação. E outra coisa, né? Eu tinha colegas muito inteligentes. Eu tinha professores na física muito inteligentes, assim, gente fora do sério. E aquilo ali também me botava um pouco pra baixo. Mas, por outro lado, eu nunca tive ninguém pra me dizer, olha, tu é inteligente, tu é capaz, corre atrás, tu consegue. Anos depois, algumas pessoas apareceram me dizendo isso, né? Tinha um primo da minha mãe e do meu pai mesmo que dizia assim, é um desperdício tô dando aula no município, tu é muito inteligente. Eu acho que foi a primeira pessoa de fora, sem ser da família, que me falou isso. Não que eu seja muito, mas eu consigo, sabe? E isso sempre me fez assim muito mal, esse pensamento do eu não consigo, eu vou ficar acomodado onde eu tô, porque eu não vou dar conta e tal. Eu acho que isso foi uma reflexão importante dentro desses meus arrependimentos. Eu não tenho assim outros arrependimentos assim de vida, assim, eu acho que os maiores são esses, porque assim, eu escolhi o curso certo da faculdade bem sem querer, mas eu me realizei e me realizo na minha profissão. Escolhi certo namorado, lá na época da adolescência, a gente casou e temos os filhos e tal. Cada aquisição que a gente fez foi sempre muito bem pensado. A compra do apartamento onde a gente morava inicialmente, a gente comprou o carro depois, a troca do carro. Mesmo a troca tendo sido um pouco impulsiva ali, mas eu acho que foi no momento. A espera por encontrar a casa que tivesse tudo que a gente queria, que é a casa que a gente está morando hoje, a compra da casa. Então, tudo assim a gente foi acertando muito bem, né? Eu estar concursada, isso é reflexo, assim, eu fiz muito concurso. Antes de eu começar a passar, na época da faculdade, eu fazia concurso para qualquer coisa que aparecia. Tinha um concurso aberto que eu estava fazendo. E eu peguei muito jeito de prova e eu comecei a passar no concurso. E aí eu pude escolher. Então, assim, no mesmo ano, eu fui chamada em 4 concursos. E aí o primeiro eu fui, era o primeiro, eu até assumi, só que era um lugar muito difícil, eu acabei desistindo. Aí chamaram daqui da prefeitura de Campo e depois um ou outro que eu gostaria, que era o da Unipampa de Bagé, e eu acabei optando por ficar aqui em Campo. Então, assim, eu pude escolher aonde trabalhar, porque eu passei em alguns concursos, eu fui chamada em alguns concursos, e eu pude ter essa escolha. Então, isso, assim, foram acertos muito bons que eu fui dando ao longo da vida. Mas esses arrependimentos, assim, pontuais são coisas que hoje em dia, não que eu me arrependo, não vou acho que falar dessa forma. As minhas decisões, elas foram pautadas em coisas importantes para mim naquele momento e que eu acho que não foi uma escolha 100% errada. Mas, às vezes eu penso, se talvez se eu tivesse feito diferente, então é só esse pensamento, assim. Mestrado na educação, quero fazer ainda não. Não quero mais nada na área da educação. Então, o momento de fazer tinha sido lá atrás. Hoje, se eu for fazer um mestrado, vai ser na área de economia, de finanças, de ciências contábeis, alguma coisa assim. Não mais sobre a educação. Então, e as ciências contábeis, sim, né? Essa daí ela vai surgir, em algum momento eu vou estar com esse diploma. Então, não é uma coisa assim que foi descartado por completo. Mas eu penso assim que eu já podia estar com o diploma na mão, só isso. Sobre a vida, alguns outros arrependimentos, talvez não ter tido filho mais cedo, porque assim, eu quis esperar estar com a vida perfeita. Eu acho que eu não precisava ter esperado tanta perfeição para ter filho. Mas foi um acerto também ter tido antes dos 30, sabe? Não ter esperado mais. Eu acho que foi um momento bom, um momento de vida dentro do casamento, que a gente estava num momento bom, dentro do trabalho a gente estava num momento bom. Coincidiu para mim conseguir reduzir minha carga horária no momento certo, que eu estava era pequeno, então foi bom. Talvez se eu tivesse com a cabeça dos dias de hoje, lá atrás eu teria tido mais filhos, né? Porque é muito bom ter criança, é muito bom. Só que também tem o outro lado. Na idade ali do Gustavo, que talvez eu fosse querer ter filho, veio a pandemia. E a pandemia me deixou com muito medo, sabe? Então,
não medo da pandemia em relação a mim, aos cuidados comigo com as crianças, mas de vir a engravidar e precisar ter filho com o caos que tava os hospitais. Então aquilo ali foi assim que acabou de tirar da minha mente. E aí foi quando eu me conformei, eu vou ter 2 filhos e deu. Só que passado 6 anos pós-pandemia, eu penso que eu acho que não era pra mim ter tido aquele medo todo que eu tive naquele momento. Porém, faz parte da vida. Mas, eu falei já um monte de mas, um vício de linguagem que eu tenho, né? E o Né também. Não são arrependimentos muito grandes, não são muitos arrependimentos. Para 42 anos de vida, eu acho que assim eu tenho muito mais acertos dentro desses meus 42 do que arrependimentos. Eu tenho muito mais felicidades do que tristezas, né? Muito mais alegrias do que tristezas, muito mais realizações do que decepções. Então, eu acho que o principal que fica quando eu paro para pensar nos meus arrependimentos é isso. Foram poucos dentro de 42 anos. Eu sempre planejei tudo certinho, fiz minhas metas tudo certinho, corri atrás de maneira que eu não me arrependa. Eu acho assim, eu fiz tudo certo. Outra coisa que talvez eu me arrependo por sempre ter trabalhado demais. Né? O meu hiperfoco no que eu tô fazendo no momento também às vezes me tira do resto, mas isso é da minha personalidade. Não é tanto uma escolha, nem sempre eu consigo escolher o fazer diferente. Mas de resto, sim, eu acho que sim, até os meus 42 anos eu tive uma vida boa. Eu fiz aquilo que eu queria, eu vivi da forma que eu queria, a gente conquistou aquilo que a gente gostaria e a gente trabalha como meta para conquistar coisas a mais e que virão, com toda certeza virão, e trarão ainda mais alegrias e mais realizações. Então, por hoje é isso, uma reflexão bem pontual. Eu, bem gripada, bem ruim das músicas, mas ainda vim fazer o vídeo, porque eu não queria perder o time do momento, eu queria aproveitar o dia de hoje para falar sobre isso, que eu refleti bastante fazendo, né, o texto lá, sobre que eu sempre posto uma foto no aniversário, uma reflexão, e aí eu refleti bastante nisso e eu digo, não, vou fazer um vídeo, fazer pra cá também. Um abraço, uma boa semana